Os últimos truques de Satanás contra os cristãos, revelados por Jesus. Eu vi demônios com chicotes muito longos. Vi eles chicoteando cristãos, cuja oração não eram fortes. Quando o demônio chicoteou, a pessoa perderia o interesse pela oração. Por ziporamos-la. Eu estava em oração em torno de 6 horas da noite, quando de repente ouvi muito barulho, como se houvesse muitos cavalos correndo e como se uma grande multidão de pessoas estivesse correndo muito rápido e gritando. Fiquei chocado e pensei que algo como uma guerra tinha começado. Quase me levantei para correr também para salvar minha vida, mas de repente percebi que eu não estava mais no corpo físico, mas que minha alma tinha entrado no espiritual. Eu estava vestindo um manto branco e quando olhei, vi um anjo. O anjo estava apontando em uma direção e gritando para mim: olhe, olha, o barulho vem de lá. Olhei e vi um número incontável de demônios de todas as formas, cores, tamanhos, classificações e especializações. Alguns tinham longos narizes sem forma, alguns estavam pulando como rãs, alguns estavam apenas em formas de asas, alguns eram incolores e, no entanto, alguns pareciam com seres humanos e até vestidos. Eles estavam correndo para a terra e gritando. Eles receberam uma nova missão por Satanás e eles estavam chegando à terra para cumprir. Eu vi o diabo instruindo-os dizendo: há um rival de santidade, que está vivendo na terra, e que eu não gosto. Muitos já sabem de nossos caminhos, porque nossos caminhos foram expostos. Acessórios artificiais, televisão secular, etc. Muitas pessoas estão correndo para o santo e eles estão recebendo. Nós estamos perdendo almas. Precisamos de mais almas no inferno. Neste ponto, vi o diabo gritar como uma besta com fome. Ele tinha caninos afiados e longas garras nas mãos. Vi sangue sair da sua boca enquanto ele gritava com raiva. Vão à terra. Use maneiras que se pareçam inocentes para atrair pessoas para nós. Eles podem pensar que estão no caminho certo, mas se eles se apaixonam por nossos truques, isso não importará porque eles acabarão no inferno de qualquer maneira. Torça as coisas. Torça-os como nosso destino é torcido. Faça-os serem condenados, tal como estamos condenados, pelo tormento eterno. Traga o maior número possível para o meu reino. Seja jovem ou velho, cego, surdo, louco ou coxo. São seres humanos em minhas mãos. Ficarei muito satisfeito. Mantenha-os todos no inferno. Não deixe ninguém para trás. Atraia eles. Quanto mais eles conhecem Jesus, melhor será, porque sua punição será pior. Quando esses tolos se voltam para Jesus, eu me sinto desesperado. Uma vez que eles não mais ouvem música secular ou músicas cristãs com batidas mundanas. Fazem músicas que parecem ser canções cristãs, mas não tem o Espírito Sagrado nelas. Deixe essas músicas apenas ter palavras vazias, mas não deixe nenhuma ser do Espírito, porque o Santo quer ser adorado na verdade e no Espírito. Essas músicas não terão efeito em suas vidas piedosas, mas simplesmente as deixará sentindo satisfeitos em suas carnes. Essas músicas sobre as quais o diabo estava falando são canções como aquelas que podem se qualificar para ser evangelho, dependendo de quem está escrevendo a música. Por exemplo, a música que você cria são apenas palavras doces, sem um sentimento espiritual, embora a canção é dirigida a Jesus. Ele continuou: além disso, como eles não podem assistir televisão secular, faça com que eles corram para a leitura secular. Esses tolos. Transforme as coisas seculares em escrita para que eles tenham uma desculpa para lê-las. Dizem que não é uma TV secular, mas essas escrituras terão o mesmo efeito que a televisão. Seu amor pelo mundo os levará diretamente para mim. Eles estarão enganando-se a si mesmos, pensando que estão no caminho certo, mas ainda estão presos nos mesmos pecados, de uma maneira diferente. Uma vez que eles não estão assistindo televisão secular, eles assistem apenas filmes cristãos. Isso irá torná-los viciados, de modo que eles não tenham mais tempo para Deus. Eles vão pensar o que eles estão fazendo é bom, porque é um assunto sobre Deus. Por enquanto, sem eles perceber, Jesus estará longe deles,
e eles não terão relação com ele. Eu vi demônios com chicotes muito longos. Vi-os chicoteando cristãos que já não viviam em oração constante. Quando o demônio chicoteou, a pessoa perdia interesse na oração. A pessoa começaria a sentir preguiça em ler a Bíblia. Eles estavam secos espiritualmente. É por isso que a Bíblia diz para orar sem cessar. Então vi uma certa categoria de demônios que haviam sido enviados para atacar uma determinada casa. Eles estavam se aproximando em velocidade rápida, mas quando chegaram perto, era como se um muro invisível os bloqueasse, porque as pessoas naquela casa tinham força muito forte na vida de oração. Satanás continuou: certifique-se de que a maioria das pessoas em posições de influência pertençam a nós para que eles possam trazer pessoas para nós. Mesmo os professores das escolas. Certifique-se de que poluem as mentes das crianças e ensinem-lhes os caminhos distorcidos da infância. Certifique-se de que os desenhos nos livros são indecentes e descrevem as coisas erradas, como se estivessem corretas. Desenhe as mulheres ensinando a usar calças nos livros, para que as jovens possam pensar que é normal usar calças. Nossos agentes deem tarefas escolares que envolvam aprender as coisas ligadas à televisão secular. Satanás ria muito. E nisso é a terra no meu reino. Deixe-os servir-me e não Deus. Se apresentem como seres humanos, influenciem as pessoas a fazer coisas erradas, pois eles gostam de seguir o que os outros fazem. Faça as coisas que Jesus proíbe. Que sejam todos atraentes. Fale sobre os novos filmes da televisão, e faça com que eles sintam que estão perdendo essa diversão. E se perderem o filme nunca mais poderá ver. Use a raiva para destruí-los. Para aqueles cristãos que são fortes, estimule alguém a fazer algo para irritá-los no trabalho, na escola, em casa ou mesmo no mercado. Faça com que alguém faça piadas sujas para que eles possam pecar e rir. Faça tudo o que puder para fazê-los pecar. Não devemos perder nenhuma oportunidade. Eu então vi o diabo em uma torre muito alta usando uma túnica vermelha e azul. Ele estava observando todo o trabalho e a eficácia dos demônios. Vi pessoas em todos os tipos de fornicação do pecado, ouvindo música secular porque eles caíram no engano, etc. O diabo estava atribuindo diferentes demônios às diversas áreas. O Senhor revelou isso para nós e não podemos ignorar. Alguns dos famosos generais de Deus no inferno. Por Zipporah Musala. Pecado é pecado, não importa quem o pratique. Não há nenhuma parcialidade em Jesus. Em uma visão da noite, eu estava na estrada caminhando para casa. Enquanto andava, percebi que muitas pessoas que estavam na estrada estavam ouvindo música secular. Alguns estavam jogando enquanto caminhavam pela estrada. Era quase como se todos os que estavam vindo da minha direção estivessem ouvindo música secular. Alguns nos fones de ouvido, alguns no alto-falante. Eu notei esses dois em particular que estavam caminhando. Eles não se conheciam e um estava à frente do outro. O que estava à frente ouvia uma música secular no alto-falante, e aquele que caminhava atrás também conhecia a música que estava tocando. Eu notei que ambos começaram a cantar juntos aquela música, e aquele que estava colocando a música não se importou com o outro se juntar a ele ao cantar. Eles encontraram um interesse comum entre eles. Eles estavam cantando enquanto caminhavam. Eu notei que havia muitos demônios em forma humana caminhando por aquela estrada, misturados entre humanos, e eles estavam ouvindo essa música. Então pensei, tantas pessoas escutam música secular. Então eu pensei, talvez nem todos eles irão para o inferno por causa desta música porque eles são muitos. Talvez Deus tenha padrões diferentes, e julgue as pessoas com base na extensão de sua mundanidade. Por exemplo, se a pessoa estivesse completamente no mundo e costumava ouvir música secular, além de fazer muitas outras coisas mundanas, como beber, fornicar e etc., então eles irão ao inferno. Mas se eles costumassem ouvir essa música, mas apenas faziam isso de errado, eles então iriam para o céu. Especialmente essas pessoas que gostam dos famosos que têm fé em Deus, ou daqueles que tiveram uma amizade muito próxima com Jesus, ou até foram mostrados o céu e o inferno, então não irão para o inferno.
por somente ouvir música mundana. Certamente eles não podem estar tão perto de Jesus e então ir para o inferno. Esses foram meus pensamentos. Mas então, ao pensar essas coisas, o Senhor me disse que não era assim. Qualquer um que esteja ouvindo essas músicas irá para o inferno. A palavra diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Não há música secular limpa. Todas as músicas seculares não glorificam a Deus. Todo mundo que escuta a música secular está indo para o inferno. Mesmo nossas próprias famílias. Precisamos evangelizar para que as pessoas saibam que essa música e muitas outras coisas mundanas são pecado, para que possam se arrepender. Qualquer um que ouve música secular, ou cometa qualquer outro pecado e morrer sem se arrepender desse pecado, irá para o inferno. Não importa quão perto eles estiveram de Jesus, ou mesmo se eles o vissem cara a cara. Se morrerem sem se arrepender, irão para o inferno. Deus não faz acepção de pessoas e não mostrará nenhuma parcialidade. O pecado é pecado. Não importa quem o comete. Não é sobre como as pessoas veem você ou sobre o quanto eles o valorizam. Mesmo entre aqueles que são chamados os grandes homens da fé neste mundo, alguns estão no inferno hoje, porque morreram com o pecado e não se arrependeram. Deus usou muitas pessoas para orar por milhões de pessoas que estão doentes. E os doentes foram curados. Mas eles estão no inferno hoje. O dom da cura é um presente. Sua caminhada pessoal com Deus é outra questão, totalmente desconectada do dom que Ele colocou em você. Devido a esses grandes milagres e revelações, muitos dos servos de Deus tendem a ter o coração duro, para a convicção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo lhes diz para parar algo, porque é pecado, eles olham ao redor e veem o quanto Deus os está usando, e começam a se relutar em obedecer. Eles pensam, certamente, se essa coisa de que o Espírito Santo está falando, para eu me arrepender fosse tão grave, Deus não estaria me usando assim. E eles relaxam em seus pecados. O Senhor não vai parar de usá-los, porque dons e chamados são dados sem arrependimento. Quando eles oram pelos doentes, eles ainda serão curados. E muitas pessoas serão abençoadas pelas revelações que o Senhor lhes está dando. E as pessoas vão mesmo dar suas vidas a Jesus, através do que eles compartilham. Quando eles procuram Deus, Ele ainda estará muito perto deles, e até mesmo falará com eles como um amigo íntimo. E eles experimentarão essa intimidade com Ele, e seus serviços serão preenchidos com a presença de Deus. A Bíblia diz: aproxime-se de mim, e eu me aproximarei de você. Deus cumprirá sua palavra. O Senhor vai mesmo seguir com essa correção, e até mesmo começará a revelar-lhe sobre outras áreas da sua vida se você precisa ficar bem com Ele. Ele até o usa para avisar os outros. Você sentirá que Deus se esqueceu desse primeiro pecado. Ele falou com você e você seguiu em frente, sem se arrepender. Mas essa não é a verdade. Naquele dia, você encontrará aquele pecado e ele dirá: eu lhe falei sobre este pecado, mas você não estava disposto a se arrepender disso. Afaste-se de mim porque não conheço você. Entre no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E você dirá: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome e fizemos muitas maravilhas em seu nome. E então ele dirá: nunca te conheci, saia de mim, você que pratica a iniquidade. Mateus 7, 21 a 26. Ninguém é demasiado especial para ir para o inferno. Minha experiência no abismo, diz Iporá Musala. O Senhor me deu uma sensação pessoal de inferno. Enquanto eu estava dormindo nesta manhã em torno de 3 da manhã, um enorme espírito demoníaco com uma altura de 18 pés, 3 vezes maior que alguém, veio e arrastou minha alma para fora do meu corpo, e me arrastou para o inferno. Imediatamente eu vi isso, sem que ninguém me contasse. Sabia que esse demônio era do Cartoon, Dragon, Ball Z, mesmo que eu nunca mais o assisti. Às vezes, no espírito, você conhece coisas sem que ninguém lhe diga. Esse desenho, como qualquer um da TV secular, é verdadeiramente demoníaco, e deve ser evitado a todo custo. O Senhor, na verdade, sempre advertiu sobre isso. No inferno, ele não estava mais em forma de desenho animado,
mas estava vivo, e eu podia ver sua pele verde movendo-se para cima e para baixo, em movimentos de respiração. Tinha um grande estômago branco e sua pele era acidentada como a de um sapo, e tinha a textura de um sapo. Tinha longas garras pretas, na forma e no tamanho de facas, e a saliva ficava caindo dos lados da boca, e continuava vindo a mim como um cachorro. O Senhor permitiu que ele me atacasse, não porque eu assisti o Dragon Ball Z, mas porque ele queria que eu sentisse de primeira mão o que sentiam os que caem nas mãos dos demônios no inferno. Ele não me permitiu queimar nem permitiu que o demônio me tocasse. Eu estava em uma parte abandonada do inferno sozinha com esse demônio. Ele estava tentando me assustar e me intimidar. Ele queria chegar perto e me tocar, mas eu percebi que na verdade não iria me tocar. O Senhor também me permitiu experimentar isso, para que eu possa avisar as pessoas sobre a televisão secular. Isso é como uma doença. Às vezes Deus pode permitir que você fique cansado de uma doença horrível por um longo tempo, e depois irá curá-lo, para que, quando você ver alguém doente dessa mesma doença, você orará com paixão por eles, porque você sabe como horrível quem sente a doença. É assim que o amor de Deus funciona. Este demônio tinha um olhar horrivelmente medonho, e quando eu tentava escapar, isso bloqueava o meu caminho, e quando eu tentava ir para o outro lado, ele bloqueava com seu corpo enorme, fazendo com que o chão tremesse quando ele batia sua perna no solo. Eu me senti tão exausto e pensei que nunca me afastaria disso. Eu lutei muito tempo, apenas tentando me afastar dele, e finalmente pensei que meu momento de morte havia chegado. Eu pensei que estava condenada no inferno e nunca iria sair. Eu estava tão cansada de tentar fugir. No inferno, senti-me exatamente como eu sinto na terra. Eu tinha um corpo que eu podia sentir e era sólido e até tinha ossos. Exatamente do jeito que você sente na terra. Só que no inferno, tudo em nós é 1000 vezes sensível, ou seja, medo, dor, etc. Você pode ser tentado a pensar que sua alma é apenas um monte de vento, porque é um espírito e, assim, não sentirá nenhuma dor. Mas não. Isso é um corpo espiritual, em um mundo espiritual, por isso é um corpo real. Eu estava me sentindo exausta como me sentiria na terra, depois de fazer algo cansativo. Eu estava tão cansada de tentar me afastar desse dragão e estava quase desistindo, quando de repente o Senhor me ajudou a escapar. Havia uma pequena piscina de água enlameada entre mim e o demônio, e havia uma rocha na água. Eu não sei como eu sabia exatamente onde estava a pedra, mas eu me coloquei automaticamente na água, no ponto exato onde a rocha estava, e subi uma escada. A rocha não podia ser vista na água, mas era como se eu soubesse que estava lá, incluindo o mesmo ponto em que era preciso eu pisar para escapar. A escada apareceu. Eu não percebi antes. Quando subi pela escada, era como se eu fosse invisível ao demônio, mas eu podia ver, mas ele continuava me olhando como se estivesse me procurando. Estava chateado por ter me perdido, e suas mãos estavam no ar, e continuava olhando para cima com os olhos azuis irritados, e um rosto irritado, chorando com um rugido de dragão. Quando minha alma voltou ao meu corpo, fiquei abalada e não consegui dormir. Fiquei acordada como se fosse manhã. O inferno é, infelizmente, tão real. Precisamos avisar a todos que os desenhos leva imediatamente ao fogo eterno do inferno. Não é uma piada, e esses demônios não são como os desenhos na Terra, mas demônios são vivos e reais. Os demônios são reais, e o inferno é real. Livre-se das coisas seculares. Visão de crianças em seu caminho para o inferno. O Senhor disse: a maneira como vocês criam as crianças determina se eles me conhecerão ou não. Isso é definido através do que eles assistem, usam, ou o tipo de música que eles ouvem. Por Zipporah Musala. Em primeiro lugar, devo dizer que me machuca muito sempre trazer mensagens de advertência do Senhor. Eu tentei muitas vezes argumentar com ele, mas ele me deu Ezequiel 33. E me disse que é o seu vigia. Eu sou responsável por trazer suas mensagens às pessoas, ou então o sangue delas estará na minha cabeça. Eu estava no espírito, por 2 horas,
quando o Senhor falou comigo. Vi uma visão de uma jovem, mas notei que ela tinha usado vestimentas indecentes. O Senhor disse a ela: você está vendendo as almas de seus filhos para o diabo. Você está sacrificando seus próprios filhos no altar dos demônios, e adicionando seus nomes à lista dos que estão a caminho do inferno. Ele disse: se você quer pecar e ir para o inferno, faça isso por conta própria. Por que você quer sacrificar seus filhos também? Você não é diferente dos satanistas que sacrificam seus filhos e bebem seu sangue por dinheiro. Você está pior do que eles, porque você os sacrifica para a condenação eterna. Como os fariseus, você os torna 2 vezes dignos do inferno do que você. Eu digo na minha palavra que você deve criar seus filhos no meu caminho, mas você é desobediente. Como eu gostaria que você pudesse se sacrificar sozinha, mas não esses pequenos. Sua punição será dobrada. Marcos 9:42. O Senhor disse: a maneira como você os ensina determina se eles me conhecerão ou não. Ensine-os o que assistem, usam, ou o tipo de música que eles escutam, as festas que eles participam e o tipo de amigos com quem eles se relacionam. Ele disse: eu digo-lhe agora, com a certeza que o sol se levanta e se põe, uma criança irá para o inferno, se eles souberem o certo e o errado e, no entanto, eles preferem o erro. Tenha cuidado, ensinem seus filhos do jeito certo. Eles estão agora condenados ao inferno. Ensine-lhes a minha palavra agora, para que eles possam ser salvos. Então o Senhor me disse algo muito chocante. Ele disse: se uma criança que nunca foi vestida decentemente, e atingiu a idade do conhecimento, e não pede para se vestir decentemente, ou mesmo pergunta por que ele ou ela está sendo vestido dessa maneira, eles estão indo para o inferno. Se as meninas veem alguém vestindo uma saia longa, elas não pedem à sua mãe essa saia, porque elas estão sendo vestidas com uma saia mais curta, elas estão entrando nas chamas do inferno. Nada impuro entrará no meu reino. Estas são as palavras de Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, grande juiz. Ele, que tem compreensão, te alerta. Amigos, por favor, criem as crianças no caminho do Senhor, de acordo com a sua palavra, para que, quando crescerem, não se afastem dela. A maneira como criamos nossos filhos determina se eles conhecerão o Senhor ou não, pois é de maior importância para o Senhor. Revelações divinas. Deus adverte as mulheres contra o uso de calças, maquiagem e cabelo falso. O Senhor então me mostrou uma visão de mulheres com cabelo falso. E Jesus disse que isso também é desagradável para ele. De Rachael Musala. Quando eu estava em oração, o Senhor Jesus Cristo me mostrou uma visão que enfatizava que ele não aprova suas filhas usando calças. O Senhor já havia me dado mensagens nesses encontros anteriores com ele. Nesta visão do Senhor, me mostrou mulheres vestidas com calças, jogando o que parecia um jogo de basquete. O Senhor Jesus Cristo disse então: isto é inaceitável para mim. O Senhor, então, me mostrou uma visão de mulheres com cabelo falso. E Jesus disse que isso também é desagradável para ele. Por favor, note que o Senhor não está preocupado com o fato do resto do mundo se vestir. Tem um reino com o qual eles pertencem, com regras que os governam. Jesus estava apenas falando sobre seus filhos. Ele não quer que seus filhos se vistam dessa maneira. A Bíblia diz que uma mulher não deve usar roupas masculinas ou vice-versa. As calças são originalmente roupas para homens. Mesmo que agora tenham inventado calças para as mulheres, apenas para cegá-las, levá-las para o inferno. O Senhor nos havia dito anteriormente que todas essas coisas, maquiagem, joias, calças, vestimento indecente etc., são desagradáveis para ele. Fornicação ou feitiçaria ou outros pecados somente levam ao inferno. Mas se o mundanismo ainda está em sua vida, você ainda está vivendo em pecado. Os anjos caídos viveram com Deus, e eles sabem exatamente o que Deus odeia, e essa é a razão pela qual eles ensinaram as mulheres a usar maquiagem em seus rostos, porque eles sabem que Deus odeia.
O Senhor Jesus Cristo disse que quer que sejamos diferentes das pessoas do mundo. Nós discutimos muito sobre este tópico, mas isso foi ensinado nas igrejas pentecostais. Mesmo antes do mundo entrar na igreja, todos sabiam esta verdade. E as mulheres pentecostais não estavam usando maquiagem. O fato ainda permanece. Você não pode vestir-se como o mundo ou agir como o mundo, e ainda reivindicar ser filho de Deus. Não dê desculpa de que Deus olha somente o coração, porque Jesus disse que uma árvore boa não poderá produzir frutos ruins. Se o seu interior estiver cheio de mundanismo, isso pode custar sua alma. Revelações divinas. Uma visita de Jesus. Eu vi nas chamas uma menina de 19 anos. Ela era espanhola, mas americana de nacionalidade. Ela estava gritando tão horrivelmente e ela tinha vermes na boca. Por ziporamos-la. Eu estava na presença do Senhor quando meus olhos se abriram no Espírito. As coisas espirituais sempre acontecem tão rápido, e não há maneira de entendê-las, exceto pelo Espírito de Deus. Um minuto, tudo é normal e natural, e no próximo minuto, é tudo espiritual. Era cerca de 2 horas da manhã, quando estava lendo a palavra vi o Senhor. Ele queria me mostrar o inferno novamente, como um alerta para o mundo. Eu vi o Senhor, mas ele não foi comigo dentro do inferno. Ele tocou meu ombro e me disse, vá. E imediatamente, eu me encontrei no inferno. No entanto, vi 3 anjos comigo, mas eles não disseram nada, e permaneceram no meio do ar. Tudo que vi me impressionou e era mais real do que nunca. Eu vi o centro do próprio inferno. Foi aí que estavam as pessoas que conheciam o Senhor, e se afastaram dele. Era uma multidão intensa. Muitos. A lava estava fervendo severamente e explodindo. O diabo está mentindo para tantas pessoas, para que possam dormir espiritualmente. Mas o Senhor continua lembrando-nos, mesmo quando Pedro disse, você já conhece tudo isso, mas não deixarei de lembrá-lo e alertar você. As pessoas precisam ser alertadas, ou então eles se tornarão como água estagnada. As coisas no mundo físico em que vivemos, os empregos e as atividades que fazemos diariamente, têm o hábito de nos fazer parar de nos mover espiritualmente. Às vezes, as pessoas se tornam espiritualmente como água estagnada e, portanto, precisam ser despertadas, para que possam acordar. Precisamos vigiar e orar para não cair em tentação. Eu vi nas chamas uma menina de 19 anos. Ela era espanhola, mas americana de nacionalidade. Ela estava gritando tão horrivelmente e ela tinha vermes em sua boca. Ela continuou tocando seu rosto e dizendo que eles não podem prejudicar seu rosto, porque ela está cheia da glória de Deus. Os demônios estavam rindo e zombando dela, e eu vi um demônio em forma de cobra em seu rosto, entrar pela boca e sair pelo nariz. A cobra tinha 2 cabeças e cada cabeça saiu de cada narina. Eles fizeram isso para provar que eles poderiam fazer o que quisessem com ela. Quando essa garota me viu, ela começou a gritar meu nome, para que eu pudesse ajudá-la. Eu não sei como ela sabia meu nome. No espírito, você só conhece algumas coisas. Ela disse, eu era uma evangelista, mas queria ser santa e, no entanto, queria que o mundo não me desprezasse. Eu queria ser legal entre meus amigos, mesmo na escola. Então eu me assegurei de que todos os meus vestidos fossem do tamanho do joelho, exatamente, e não passassem nem um pouco mais abaixo dos meus joelhos. Então, quando andava ou me sentava, ainda assim não era decente, porque eu continuava expondo meu corpo e fazendo com que os homens me desejassem. Pensei que poderia agradar a Deus e, ainda assim, também agradar aos meus amigos ao mesmo tempo. Mas agora que estou aqui, eu sei que o Senhor é santo e não quer que as pessoas brinquem com sua palavra. Ele conhecia os desejos do meu coração, e eles eram maus. Ele quer a verdadeira santidade do coração. Não são pessoas que podem decidir se são santas ou não. O Senhor também deu mensagens proféticas sobre como Ele iria me usar. Então eu senti como se eu fosse especial, e o que fazia era o certo. Eu pensei que tinha muito tempo, e se Ele me dissesse para consertar minha vida, eu sempre dizia, eu vou fazer isso mais tarde, eu ainda tenho muito tempo.
por causa de todas as mensagens proféticas durante minha vida. Mas a morte me encontrou. Diga às pessoas na terra que ninguém é especial. Eles podem morrer a qualquer momento. Arrependam-se. Depois que ela falou, eu vi uma enorme cobra que parecia um pitum. Se envolveu em seu estômago e puxou-a para dentro das chamas. Eu também percebi que seu estômago estava afundado. E ela parecia horrivelmente com fome. As pessoas no inferno estão com fome, mas não podem ter comida. Eles estão com sede, mas não podem ter água. Eles estão cansados, mas não conseguem dormir nem mesmo descansar. Eu também vi outro homem no centro do inferno. Fumaça estava saindo de seu corpo. Ele também estava chamando o meu nome, pedindo ajuda. Sinto muito por todas essas pessoas. Eles são seres humanos como qualquer outra pessoa, mas tomaram decisões erradas na terra. Vi que este homem se chamava de profeta pentecostal, quando estava na terra. Ele tinha 20 e poucos anos, mas vi que ele dormia com garotas em sua igreja e fora de sua igreja. Ele não temeu o Senhor e até mesmo ficou em frente ao povo profetizando e justificando-se como se ele fosse justo, mas cometendo pecados secretos. Ele também desenvolveu orgulho por causa de seu dom espiritual, e gostava de receber a atenção dos homens. Todos no centro do inferno gritavam e lamentavam horrivelmente, de modo que era ensurdecedor. Todos pareciam gritar com uma só voz, gritando exatamente o mesmo. E no mesmo segundo, os gritos que eu escutei eram como de muitas nações. Havia também um enorme vento que avivava o fogo no inferno, e parecia uma cachoeira apressada. Alguns deles continuaram a ser apanhados por este vento no ar como folhas, mas ainda estavam em chamas. Outros estavam presos em poços de lava e assim por diante. Este vento estava certificando-se de que o fogo queimava mais e mais. O vento também estava horrivelmente quente. O inferno nunca está cheio e ansiosamente continua expandindo-se de acordo com o que está em Isaías. As pessoas estavam em bilhões, de todas as idades. Era muito assustador e, no entanto, ainda mais pessoas estão dispostas a acabar lá, tudo por amor a este mundo temporário. Eles eram um número muito grande, e todos estavam profundamente arrependidos, desejando uma segunda chance, mas era muito tarde. Depois de ver tudo isso, um dos anjos falou comigo. Ele disse: agora que você viu tudo isso, soa a trombeta dia e noite. Aquele que ouve será salvo e quem rejeitar terá sua porção com os pecadores no inferno. Ele me deu uma trombeta dourada e estava brilhante e polida. Parecia pequeno em suas mãos, mas quando ele me deu, eu tive que segurá-lo com as duas mãos. Estava no espírito e, portanto, no domínio físico. Simplesmente significa que tenho que avisar todas as pessoas sobre o inferno. Temos de ser sempre santas. Negar Jesus não está apenas em dizer com seus lábios que você não é um cristão. É também sobre como vivemos. A palavra diz que essas pessoas me professam com seus lábios, mas com suas obras, eles me negam. Mesmo se você reivindicar acreditar em santidade, mas sua vida não reflete isso, você está negando a Jesus, e ele também irá negar você, diante do Pai e dos santos anjos. A Bíblia diz que somos epístolas escritas, lidas por todos os homens. Sua vida reflete a Bíblia ou ela reflete o mundo. Devemos ter cuidado com a ira de Deus. Ele é amoroso, mas ele também é justo e santo. O Senhor não nos mostra o inferno para nos assustar, mas mostra-nos o inferno para nos alertar e o quanto de amor ele tem para nós. Ele preparou tantas coisas maravilhosas para nós no céu. Ele nos mostra que o diabo quer nos destruir, e o Senhor nos mostra a sua misericórdia e nos dá a escolha da vida. Quando você ouve sua voz hoje, não endureça seu coração. Hoje é o dia da salvação. Que nenhum de nós seja uma dessas vozes que clamam pela misericórdia no inferno. Sejamos uma dessas vozes gritando glória e honra ao Rei dos Reis no céu. Shalom. Revelações divinas. Visão de Mona do manequim. Jesus disse-me que se alguém está se vestindo com roupas indecentes expondo seu corpo, ou seja, roupas curtas ou apertadas, já estão a caminho do inferno. Rachael Musala. No sábado, enquanto estava em espírito,
O Senhor Jesus Cristo mostrou-me como o reino marinho controla a moda do mundo. O reino marinho é um império espiritual malvado de espíritos aquáticos responsáveis pela moda, sedução, imoralidade sexual, beleza artificial e outras coisas. Jesus me levou a este reino 2 vezes para me mostrar suas fábricas, e como eles projetam roupas, joias e muitas outras coisas, para um propósito satânico. Desta vez, Jesus me mostrou uma saia em um manequim no reino marinho. Eu então vi o líder dos espíritos marinhos, a rainha da costa, examinando a saia recém-feita. Ela então recomendou que ela fosse ajustada para torná-la mais apertada na área dos quadris, para expor o corpo de uma mulher indecente, para que os homens a desejassem. Assim que ela disse isso, ela começou a rir tão alto dizendo: "Nós sabemos que isso é pecado. Vamos deliberadamente fazê-los pecar." Ela seguiu examinando outras roupas sendo projetadas lá. Todas essas roupas deveriam ser enviadas à terra, e vendidas em lugares diferentes, e seriam acompanhadas de demônios de sedução. E as pessoas as comprariam sem saber nada, além de quem se vestir dessa maneira já está a caminho do inferno. Essa é a razão pela qual o espírito maligno queria garantir que essas roupas sejam feitas de uma maneira que expõe o corpo de uma mulher, porque eles sabem que Jesus odeia isso e porque eles sabem que alguém que se veste dessa maneira está indo para o inferno. Jesus disse-me que se alguém está vestindo roupas indecentemente, expondo seu corpo, ou seja, roupas curtas ou apertadas, já estão a caminho do inferno. Jesus se preocupa com o interior, mas ele se preocupa com o exterior também. Uma boa árvore produzirá bons frutos. Se você estiver cheio com o Espírito Santo, ele também será exibido no exterior. Jesus está enviando esse aviso para que você possa se arrepender antes que seja tarde demais. Mesmo assim, toda boa árvore produz bons frutos, mas uma árvore má produz más frutos. Mateus 7,17. O Senhor Jesus Cristo aparece em glória indescritível. O Senhor parecia muito triste. Seu rosto estava cheio de luz, mas sua voz estava cheia de tristeza. Jesus disse-me: "Eu desci do céu glorioso apenas para morrer pela humanidade." Rachael Musala. Vi o Senhor Jesus Cristo descer do céu em uma glória indescritível. Era às 6 horas. E eu tinha acordado para fazer algo, mas voltei na cama e estava acordada. Eu primeiro vi de pé no céu, usando um manto muito brilhante que parecia ser feito de luz muito brilhante e gloriosa. Então Jesus desceu do céu para onde eu estava deitada. O Senhor parecia muito triste. Seu rosto estava cheio de luz, mas sua voz estava cheia de tristeza. Jesus disse-me: "Eu desci do céu glorioso apenas para morrer pela humanidade. Mas meu amor foi rejeitado." Você não pode imaginar o que é o céu glorioso, mas deixei tudo só para vir à terra e morrer pela humanidade. Não foi a primeira vez que o Senhor estava dizendo isso, mas desta vez Jesus estava cheio de tristeza, porque ele pagou o preço e ainda assim as pessoas estão escolhendo a morte. Fiquei cheio de tristeza quando ouvi o Senhor dizer isso. Mais tarde, na tarde após a oração, Jesus deu esta mensagem para nós e para todos os outros. Ele disse: "O mundo me rejeitou." Não me rejeite junto com o mundo. Isso é muito parecido com o que Jesus disse quando me visitou no início da manhã. Seu amor é tão grande. Ele não quer ver ninguém perecendo. Ele deu a cada um de nós uma escolha: a vida ou o caminho da morte. Se você escolher o caminho que leva ao inferno, mesmo que isso cause a Jesus muita dor, de vê-lo sofrer no inferno, ele não vai tirar você de lá, porque será muito tarde. Você não pode escolher Jesus e continuar vivendo em pecado. Você deve deixar o seu pecado. Se você escolheu Jesus, arrependa-se antes que a morte o capture no seu pecado. Escolha a vida. E por que chamam-me Senhor, Senhor, e não fazem as coisas que eu digo? Lucas 6:46. Chamo o céu e a terra para registrar este dia contra você, que eu estabeleci diante de você vida e morte, bênção e maldição. Portanto, escolha a vida, para que tanto você como a sua semente viva. Deuteronômio 30:19. Adúlteros e adúlteras,
Não conheceis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Qualquer um que seja amigo do mundo é inimigo de Deus. Não ame o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a luxúria dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua luxúria, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. Rachael e Ziporá. Lembro que houve um tempo em que poderíamos ouvir fisicamente pessoas no inferno gritando. Todos os dias, havia esse homem que estava gritando de uma maneira que nem me agrada lembrar. Então, depois que estávamos falando sobre isso hoje, eu vi uma visão. Vi a filha de Herodes, aquela que havia pedido a cabeça de João Batista no aniversário de Herodes. O fato está em Mateus 14, 1 a 12. Decapitação de João Batista. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre Jesus, e ele disse aos seus atendentes: "Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes milagrosos estão no seu nome." Agora Herodes prendeu João e o atou e o colocou na prisão por causa de Herodias, a esposa de seu irmão, porque João lhe dizia: "Não é lícito que você a tenha." Herodes queria matar João, mas ele tinha medo das pessoas, porque consideravam João um profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou para os convidados e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com um juramento dar-lhe o que ela pedisse. Orientada por sua mãe, ela disse: "Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O rei estava angustiado, mas por causa de seus juramentos e seus convidados de jantar, ele ordenou que o seu pedido fosse concedido, e João foi decapitado na prisão. Sua cabeça foi trazida em um prato e entregue à menina, que o carregou para sua mãe. Os discípulos de João vieram e pegaram seu corpo e enterraram-no. Então eles foram e contaram a Jesus: "Eu vi essa mulher no inferno. Ela estava em tormento." Os demônios continuavam a apresentar-lhe uma cabeça em um prato. Então ela gritava e fugia descontroladamente. Mas a cena continuava se repetindo. E todo lugar era feito de fogo. E ela estava gritando alto. É muito apavorante que nenhum de nós deveria ir lá. Ziporá Musala. Então eu também vi que alguns espíritos malignos tinham sido colocados em loções para fazer que as mulheres se comportassem de uma maneira particular. Vi 3 mulheres que estavam presas no inferno através da loção. É por isso que precisamos orar por tudo. Rachael. Eles colocaram demônios nas coisas para influenciar as pessoas em ações pecaminosas. Havia mesmo um pó que tinha uma senhora na embalagem, mas Jesus nos disse que era realmente um demônio e seu nome era Labiola Ziporá. Precisamos orar por tudo que compramos antes de usá-lo. O Senhor disse que é por isso que devemos orar pelo que compramos. Revelações divinas. Demônios com disfarce humano, expondo quem são realmente. Demônios do poço do inferno. Rachael Musala. Esta publicação é para expor completamente os demônios na forma humana, como o Senhor nos expôs a nós. Foi uma instrução direta do Senhor Jesus Cristo. E Ele é aquele que nos deu o título desta postagem, e como deve ser escrito, como fizemos acima. O Senhor nos disse: escreva outra postagem para expor demônios no disfarce humano. Exponha-os um pouco mais. Algumas coisas vão ser difíceis de acreditar, mas isso não impede que sejam verdadeiras. Assim como não acreditar que o inferno não existe, não o impede de existir. O Senhor nos disse: os demônios no disfarce humano sempre viveram entre vocês, mesmo antes de eu revelá-lo, e eles sempre trabalharam contra você. Só porque você não sabia que eles existiam entre vocês, de forma humana, não significa que eles não estavam lá, e não estavam trabalhando contra você. Eu estou revelando a você algo que os fez demônios. Eles sempre foram demônios, vivendo a vida com falsas imaginações de que os demônios não vivem entre nós, enquanto fingindo ser humano, não ajuda, porque você não saberá lutar espiritualmente, e você será superado. A Escritura diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Estes são apenas alguns dos inúmeros encontros que tivemos com demônios em forma humana. Quando eu, Ziporá, estava na escola,
O Senhor me mostrou uma visão, como se eu estivesse com um grupo de meus colegas de classe, discutindo o trabalho escolar. Estávamos de pé no exterior. Então, eu queria falar com um deles e chamei o nome dele, Salome. Nome não real. Eu não consegui terminar a frase, porque logo que o chamei, ele desapareceu. O lugar onde ele estava parado estava vazio, e não havia nada além de grama lá. Então eu girei para falar para outra amiga. Ela também desapareceu. O lugar onde ela estava parada também permaneceu vazio. Havia apenas grama lá. O Senhor estava me mostrando que esses dois são demônios na forma humana. Eu estava chamando o nome de Salome e Moli, mas não havia ninguém lá. É por isso que eles desapareceram. Não havia humanos ali. Eles não existiam, eram apenas demônios, que haviam se revestido de carne humana, para enganar as pessoas. Quando olhei para o lugar onde estavam de pé, percebi que a grama havia se achatado completamente e ficou seca como se tivesse sido passada a um ferro. O Senhor está nos mostrando que estes não são humanos. O Senhor também me revelou que uma certa garota, que eu conheço, não era realmente humana, mas um demônio do poço do inferno no disfarce humano. Depois ela viu que ela estava exposta. Ela veio para me atacar abertamente à noite. Eu estava entre o sono e a vigília, e eu podia vê-la vindo para me atacar. Quando eu olhei para o chão, eu vi que ela estava deixando impressões de pé no piso sólido, como se fosse um piso fresco. Mas o Senhor me ajudou durante o ataque. Ele queria me mostrar que estes são espíritos, demônios reais. Não importa quão humanos eles possam olhar. As demônias no disfarce humano não estão muito longe de você, nem você encontra de vez em quando. Você encontra-los todos os dias, mas você simplesmente não sabe que eles são demônios, porque não há nenhuma maneira física de conhecê-los, exceto se o Senhor revelar a você. Eles são seus colegas de classe, colegas no trabalho, companheiros de igreja, vizinhos, amigos e até parentes, por exemplo, primos, sobrinhas e sobrinhos. Quando seu irmão ou sua irmã se casa com um demônio, seus descendentes serão demônios, e estas serão suas sobrinhas e sobrinhos. Eles não se tornam demoníacos, nem são eles, e eles descobrem que são demônios. De modo nenhum. Estes são os mesmos demônios do que foram expulsos do céu com o diabo. Eles voluntariamente vêm à terra para cumprir uma missão e, para cumprir essa missão, eles precisam de um corpo que pareça humano para que eles possam convencer os outros de que eles também são humanos. Quando uma mulher está grávida, um corpo semelhante ao humano na forma de um bebê estará se formando dentro de seu corpo. Mas para que essa forma de bebê tenha vida e seja ativa, outro demônio da cova do inferno entrará dentro dessa forma de bebê para ficar dentro dela e passará por todos os estágios de crescimento do bebê no útero e vai mesmo estar chutando. Você nem saberá que é um demônio. Nascerá na terra e todos vão pensar que é um bebê, mas é um demônio e crescerá como qualquer outro filho normal, e passará por todos os estágios da vida, até o ensino superior e começará a trabalhar e até se casar. Os seres humanos só podem ser produzidos quando dois humanos se casam uns com os outros. Mas quando você se casa com um demônio, você tem demônios que vêm do inferno, mas fingirão ter nascido como explicamos acima. Eles vêm no disfarce humano para que eles possam influenciar os humanos no pecado. Toda a sua vida aqui na Terra com um corpo humano, eles estão trabalhando na missão de fazer as pessoas pecar. Eles também fingem morrer e quando eles fazem isso, eles acabam de sair desse corpo falso e voltam para o inferno, até que tenham outra missão na Terra que exija sua presença física. O seu castigo é o lago de fogo junto com o diabo, como está escrito em Apocalipse. Eles já estão condenados e nunca podem ser salvos. Eles vêm todas as formas, como pastores, como mendigos, como os ricos, como os pobres, como os surdos, idiotas, cegos, etc. Você o nomeia. Alguns pretendem ser cristãos, muçulmanos, hindus, budistas e até ateus. Eles fingem ser tudo o que os seres humanos são, para que eles possam se associar com pessoas de todos os setores da vida e raças. Eles se misturam com os seres humanos para que eles possam influenciá-los e fazê-los pecar de várias maneiras.
Por exemplo, piadas sujas, televisão secular, cabelos artificiais, fazer as mulheres usar calças, etc. Eles estabelecem tendências de vida para fazer com que o pecado pareça normal. Eles fazem todas essas coisas para fazê-los parecer o normal. E os humanos começam a imitá-los e a fazer essas coisas também. Eles fazem parecer que está certo viver uma vida dupla aí, como se Deus não importasse com isso. O Senhor também nos disse que Satanás escreve histórias de filmes e demônios, juntamente com agentes humanos satânicos que os atentam. A maioria dos que agem em filmes está trabalhando para Satanás, embora fisicamente pode parecer que eles estão trabalhando para chegar ao fim. Mesmo que os demônios vençam na terra e finjam ser pastores, a sua condenação já está definida, e nada que eles fazem pode fazê-los ir para o céu. Deus pode estar lhe dizendo para parar um certo pecado, mas você vai dizer: este pastor ou aquele pastor se veste assim ou faz isso ou aquilo, e sendo assim não vou parar. Eles fazem isso para parecer que não é pecado. Ir para o céu é uma jornada pessoal. O pastor que você está tentando imitar pode ser um demônio no disfarce humano, trabalhando em sua missão de se vestir de maneira indecente, enquanto finge ser pastor, para que ele possa influenciar os humanos como vestir-se. Você tem a chance de ir para o céu, enquanto eles já estão condenados e está tentando fazer você ficar abatido e pecar. Assim como você tem uma alma dentro de você, e quando sua alma deixa seu corpo, você morre. O mesmo por esses demônios. Quando o demônio deixa esse corpo falso, fica sem vida. Eles não são de nenhuma maneira humanos. Eles fingem ser humanos em todos os sentidos, e até falam de Deus, e podem até fingir ter ficado doente, e receberem uma cura de Deus, e dão testemunhos de sua cura para você pensar que é real. Mas tudo é falso. O Senhor me disse que o demônio encarnado realmente odeia ser exposto. Ele me disse que eles gostariam de permanecer escondidos para sempre, e realmente odiam a revelação dos demônios, na forma humana. Eles são demônios do poço do inferno que Satanás envia para vir à terra para fingir ser humano. Eles veem um humano como corpo e olham, falam, agem como humanos, mas eles são demônios, aqui em uma missão. Alguns até fingem que não se conhecem, quando estão aqui na terra em um corpo humano. Às vezes, eles até fingem se odiar, mas todos estão trabalhando juntos. O Senhor me disse: esses demônios em forma humana são os próprios demônios dos poços do inferno. Eles parecem humanos quando se escondem em um corpo, mas olhem quem eles realmente são. Então vi um demônio muito grande, grande e assustador. O pé era do tamanho de uma cama de casal. E, no entanto, esse próprio demônio estava em um corpo humano, e vivia entre os humanos, e ninguém sabia que era isso, que realmente parecia. Desde que Deus começou a expor-lhes, a minha irmã Zípora e eu, encontramos muitos desses demônios. Sua existência não é algo que possamos negar, mesmo que queríamos, porque mesmo quando não queremos vê-los, ainda os vemos em todos os lugares que vamos. Deus ainda mostra para nós. Ele nos deu um dom para vê-los e nós também queríamos que eles não existissem, mas existem. Eles estão aqui para levá-lo ao inferno. Esta é a sua principal missão. Eles funcionam exatamente como os demônios que estão no reino espiritual. Na verdade, eles são os mesmos demônios. Você nunca pode conhecê-los, a não ser por revelação. Há tanta escuridão na terra aí. Sem estar perto de Jesus, você não superará. Você não precisa necessariamente ter o dom de ver esses demônios para superá-los. Vê-los é bom porque você saberá com quem você está lidando. Mas o mais importante é ser preenchido com o Espírito Santo e ter um relacionamento muito próximo com Jesus Cristo. Esta é a única maneira de superá-los. Somente Jesus o ajudará a superar suas armadilhas. Jesus me disse que esses demônios enganam melhor com a ignorância, e eles estão tão desesperados para manter seu disfarce, de modo que, se um casal são dois demônios, e um deles é exposto como um demônio no disfarce humano, aquele que ainda não foi exposto irá fazer qualquer coisa para evitar ser exposto como seu parceiro. Jesus me disse que eles estarão prontos para se divorciar de seu parceiro.
tudo na tentativa de manter seu disfarce apenas para que eles possam enganar corretamente. Eles nem se amam e simplesmente foram instruídos a viver e atuar como marido e mulher. Mesmo a sua amizade para você é uma missão e eles constantemente dão atualizações sobre como eles estão progredindo em sua missão contra você. Para o reino satânico, eles são demônios que estão usando apenas um corpo humano como capa para trabalhar corretamente. Cada emoção humana é simplesmente um ato. Há uma mulher que Deus revelou como um demônio no disfarce humano. Conheci essa mulher em um banco, quando nem sabia quem ela era. Ela era apenas uma pessoa aleatória, mas quando a vi, eu podia ver com meus olhos espirituais que ela era um demônio. Ela era extremamente assustadora e, enquanto a olhava, continuava pensando para mim mesmo: eles realmente sabem fingir ser humano. Alguns dias depois, alguém que conheço me apresentou a mesma senhora. Coincidentemente, ela conheceu alguém que conheço. Então lembrei-me dela como a senhora que conheci no banco. Ela sabia que eu sabia quem ela era, mas ainda assim ela fingia. Mais tarde, ouvi uma batida na minha porta. Quando fui verificar quem estava na porta, era essa mesma mulher com sua filha, uma garota de cerca de 7 anos. Ambos estavam sorrindo para mim, ainda fingindo ser humanos, embora soubessem que eu estava vendo quem elas realmente eram. Mais tarde naquela noite, Deus me mostrou o que realmente estava acontecendo. Eu vi uma visão desta senhora e sua filha tocando na minha porta, e quando eu abri, parada ali mesmo, na frente de mim havia 2 macacos como criaturas, de pé, de olhos vermelhos e feios. Ambos grunhavam comigo. No entanto, no físico, enquanto se escondia em seus corpos humanos, eles estavam sorrindo de mim de uma maneira muito amigável. Deus mostrou ao meu marido porque esses demônios continuam fingindo ser humanos mesmo para as pessoas que Deus os expôs como demônios. Deus disse que esses demônios existem há séculos. Eles veem todos os seres humanos como bebês. Por exemplo, há alguém que Deus expôs ao meu marido como um demônio no disfarce humano. Fisicamente, você nunca pode suspeitar dele. Até mesmo meu marido ficou chocado quando Deus o mostrou. Essa pessoa era um demônio. Deus mostrou-lhe que essa pessoa era um demônio e que ele estava lá. Mesmo no tempo de Acabe ele sabia sobre a eletricidade. Ficamos chocados porque as pessoas então não conheciam eletricidade. Mas Deus disse que esta pessoa sabia sobre a eletricidade com grande detalhe. Mesmo assim, o reino satânico está mais avançado na tecnologia do que os seres humanos. Essa é a verdade. Mas quando eles vêm à Terra, eles fingem saber tão pouco quanto os humanos. Eles fingem que a tecnologia é nova para eles também. E todos esses dispositivos tecnológicos que estão sendo inventados na Terra também são novos para eles. Mas eles os tiveram por anos no reino demoníaco. Esses demônios existem há séculos. Quando eles vêm à Terra em um corpo que se parece com um bebê, você pensará que é um bebê inocente que não conhece nada. Eles vão chorar como um bebê e fazer tudo infantil, mas é tudo um ato. Eles são muito mais velhos do que você. Eles estão vivos há séculos e estão escondidos em um corpo pequeno. Eles já sabem muito, mas vão fingir apenas saber o quanto os seres humanos sabem. Eles sabem como os seres humanos atuam, como os seres humanos argumentam. Estão enganando os seres humanos há séculos. Portanto, eles nos veem como uma presa fácil. É por isso que você não pode vencê-los fisicamente. Eles são muito mais complicados porque, enquanto somos seres físicos, são espíritos e só podem ser combatidos no espírito. Sim, mesmo aqueles que se parecem com bebês são muito mais complicados do que você é porque, enquanto você é um ser físico, e você é fisicamente muito maior do que eles, na realidade eles são muito mais velhos do que você. Eles sabem muito mais do que você conhece em seus olhos. Deus disse que eles não desistem de tentar enganá-lo. Mesmo quando você sabe quem eles são, eles usarão todas as oportunidades para tentar fazer você duvidar do que Deus lhe mostrou. É por isso que eles só podem ser combatidos espiritualmente,
Porque com o Espírito Santo você é muito mais sábio do que eles. Vocês os superarão com o Espírito Santo. Deus quer que você saiba que esses demônios existem entre nós para que você entenda o quão escuro é o mundo, e saiba que Jesus é a sua única esperança. Não se trata de como alguém se comporta, se veste, fala. Não é assim que você encontra um demônio. Nós vimos muitos que parecem santos do lado de fora, e falam como se fossem santos, mas Deus os havia exposto como demônios que apenas fingem. Eles também são apenas os próprios demônios nos poços do inferno e eles fazem tudo o que os outros demônios fazem, ou seja, lançam feitiços para fazer você fazer coisas diferentes, atacar sua vida de oração ou ensinar doutrinas falsas, etc. Eles estão apenas agindo de acordo com a sua missão. Então, só Deus pode revelá-los para você. Você pode somente superar com Jesus. Se você não está perto de Deus, você será uma presa fácil para Satanás e seus esquemas. Este é o momento de estar muito perto do Senhor e depender de Jesus completamente. Ore e tenha um relacionamento pessoal com Jesus e olhe apenas para Jesus Cristo, encarnado em demônio. Satanás está desesperado para destruir os filhos de Deus. Por Rachael Musala. O Senhor Jesus Cristo visitou-me durante o meu tempo de oração. Como orei de repente, toda a sala estava cheia da glória de Deus e eu só podia falar em línguas. O Senhor Jesus Cristo desceu em sua glória, e ele começou a me dizer o que dizer aos seus filhos, a quem ele disse que ama muito. O Senhor disse que Satanás está muito desesperado para destruir cada filho de Deus, não importa quem você é. E que você deve realmente orar antes de se casar com alguém porque Satanás quer que cada filho de Deus se case com um agente de Satanás ou um demônio encarnado. Esta não é uma história em um filme. Isso é tão real e é por isso que Jesus teve que enviar esse aviso. Ele me mostrou uma visão em que vi alguém que cometeu um erro ao não consultar e esperar a Deus. E Jesus me mostrou como a pessoa acabou dominada e drenada de sua vida espiritual pelo inimigo interno. Não importa o quanto você conheça a pessoa fisicamente, você não pode ver o espiritual com os olhos humanos. Diga e deixe Deus lhe dizer que vá em frente. Deus fala, não importa quem você seja, Deus irá falar com você se você o buscar. É assim que Satanás está capturando muitas almas. Não é que você não pode superar quando isso acontece, mas é fácil para você ser derrotado quando isso acontecer. Isso deve ser levado a sério. Não diga que não pode acontecer com você, porque pode, se você não procurar Deus sobre seu parceiro matrimonial. E se você já está casado, você também tem que vigiar e orar. Planeje seu casamento porque Jesus disse que Satanás disparou setas de divórcio, para desencorajar a sua caminhada com Deus e trazer adultério. Não importa o que aconteça em sua vida, nunca deixe consultar a Deus porque Ele é a vida. Sem Ele, você vai morrer. Corrija-se perante Jesus. Fixe seus olhos na vida eterna. Demônio encarnado. Por Zipporah Musala. Hoje, enquanto dormi, tive um sonho nas primeiras horas da manhã. Vi muitos demônios correndo para lá e para cá. Não tinham tempo para caminhar, mas estavam correndo em fazer a missão deles. Esses demônios eram tão negros como a noite e sua escuridão. Era como se a cor negra se originasse deles. Enquanto eu olhava para eles, eu podia ver que eles eram espíritos. E era como se a minha mão pudesse passar por eles. Alguns tinham chifres e tinham pernas como cachorros. Eles também tinham bocas feias com lábios muito grandes que pareciam dentes caninos afiados nas suas bocas. Eu só vi dentes caninos e nenhum outro tipo de dentes. Eles estavam indo fazer sua missão, e então eu vi um lugar onde eles tinham pendurado seus corpos. Eu vi eles pegar seus corpos e, quando eles os usavam, eu estava horrivelmente chocada. Estas eram pessoas que eu pessoalmente conheci. Eu mesmo conheço seus nomes. O Senhor estava me mostrando que são verdadeiros demônios reais do poço do inferno que fingem ser humanos. Um deles, depois de ter usado o corpo, veio caminhando em minha direção. Estava sorrindo e fingindo ser humano. Eu falo com essa pessoa quase todos os dias. Ela estava sorrindo e caminhando em minha direção e disse:
Zípora me reconhecendo como se fosse um ser humano inocente. Eu estava em choque e então o sonho desapareceu. Os demônios vivem entre nós de forma humana e eles até fingem ter laços familiares e famílias humanas aqui na Terra. Eles são demônios que se fundiram na raça humana e até se casam. Tudo isso é falso e tudo que eles querem é que você acredite que eles também são humanos para que possam influenciá-lo. Lembre-se. É apenas um corpo falso que cobre um demônio já condenado que veio trabalhar em sua missão na Terra. Mas você tem uma alma e você terá que explicar a Deus o que está fazendo aqui na Terra. Guarde sua preciosa alma e construa sua casa na rocha que é Cristo e não olhe para os outros. Outras pessoas podem ser apenas demônios, que estão trabalhando contra você. E já tem seu destino selado para o lago de fogo, anunciando ataques demoníacos nas igrejas. Por Zípora Musala, o Senhor havia dado instruções de que devemos ungir nossa igreja, dentro e fora e orar. Ele disse que muitas coisas malignas foram plantadas por forças satânicas não só na nossa igreja, mas também em muitas outras igrejas, mesmo na pura santidade. E as pessoas não estavam conscientes disso. O diabo não faz acepção de igrejas e quer capturar tudo. Ele tem agentes nas igrejas. O Senhor também nos disse que há muitos demônios na forma humana em nossa igreja, como em qualquer outro lugar, e ele começou a revelá-los um a um. No entanto, é uma guerra espiritual e o que fazemos é orar contra eles para que eles falhem em sua missão. O Senhor nos instruiu a orar com fervor, para que eles começassem a sentir como se estivessem sentados em brasas de fogo toda vez que estiverem na igreja. Então nós ungimos a igreja e houve orações intensivas. E houve orações de fogo e os demônios começaram a se manifestar. Um gritou como um porco ferido, como se estivesse queimando. Então, havia uma presença no altar como se de uma pessoa muito alta. Duas irmãs na igreja sentiram essa presença. E o Senhor disse para ungir esse lugar, bem como o púlpito. Foi chocante o quanto eles poluíram a igreja. O Senhor também me instruiu a tocar lugares particulares e orar sobre eles. Ele me mostrou que eles haviam feito esforços extras para poluir esses assentos, porque é aí que os guerreiros de oração geralmente estão. O diabo não se importa de atacar pessoas frias porque ele já as possui. Ele também nos instruiu a ungir o assento do pastor, as cortinas, as janelas e, acredite ou não, mesmo o chão lá fora. Ele também nos disse para ungir as 4 paredes da igreja. Nós ungimos todos os cantos dentro e fora. E o Senhor disse que mesmo as flores fora da igreja haviam sido poluídas. Eles colocaram coisas lá. Dentro havia um cachorro preto que estava deitado de um lado da igreja. Não estava lá no domínio físico, mas no espírito e, portanto, só podia ser visto se alguém tivesse olhos espirituais. O cão tinha se enrolado como se estivesse dormindo. E era interessante notar que as pessoas que sempre se sentam lá sempre dormem. Não importa o quão interessante é a pregação. Este cão trouxe um espírito de sono na igreja, especialmente se você não é batizado com o Espírito Santo. Você é um alvo fácil porque você não tem escudo. Então eles facilmente fazem você dormir porque eles não querem que você ou se seja salvo. Nós também ungimos a bandeira onde o nome da nossa igreja foi escrito. Sempre que o Senhor estava instruindo, estávamos ungindo. Então, enquanto oramos, o Senhor nos instruiu a orar pela caixa de oferta. Ele disse que, não importa o quanto as pessoas ofereçam, as forças do mal sempre colocavam limitações ao dinheiro oferecido para que não fosse usado para nada tangível. Você não pode olhar para trás e dizer, isso ou aquilo foi feito usando a oferta. Em suma, é como derramar leite em uma cesta. O Senhor mostrou que tinham capturado a caixa de oferta no espírito. Então ele também nos disse para ungir os livros de hinos. Estávamos realmente chocados. Nós dissemos, o quê? Até mesmo os hinos. A extensão da poluição foi chocante. O Senhor estava falando minuciosamente com seus servos e nos dizendo o que fazer. O que ele estava nos dizendo estava sendo confirmado por outra pessoa também sendo usada pelo Senhor. Eu digo que o diabo poluiu massivamente este mundo. Se ele pode plantar todo tipo de coisas más numa igreja da santidade,
Imagine que tipo de festa ele está tendo com aqueles que vivem uma vida dupla. Então eu vi muitos demônios que estavam na igreja. Eu vi esses demônios na forma humana, bem como agentes satânicos durante o estudo da Bíblia, nos dias de oração e o serviço. Revelações divinas. Visão do Senhor contra os jogos. Por Zipporah Musala. O Senhor Jesus Cristo me disse que jogar cartas é demoníaco e que quem faz convive com demônios ao longo de suas vidas. Ele disse que jogar cartas por diversão ou por dinheiro é demoníaco. O Senhor me disse que as cartas têm demônios da feitiçaria e que, quando as pessoas tocam, no reino espiritual, estão lançando feitiços sem sequer terem consciência. Não é de admirar que mesmo em jogos de apostas, geralmente termina em derramamento de sangue. Há espíritos demoníacos envolvidos. Quando o Senhor me contou tudo isso, veio como uma má notícia para mim porque meus irmãos e eu crescemos jogando cartas por diversão. Ele disse que jogos podem parecer divertidos e inocentes, mas eles têm acordos demoníacos. Devemos sempre buscar a orientação do Espírito Santo antes de fazer qualquer coisa. Revelações divinas. Visão de uma menina católica curvando-se aos ídolos. Esta menina estava curvando-se a uma estátua e ainda acreditava que ela estava servindo a Deus. Eu me senti muito mal depois de ver o zelo que essa garota tinha. Por Rachael Musala. A orar, encontrei-me numa visão do Senhor. O Senhor Jesus Cristo levou-me a uma igreja onde vi uma garota que estava tão ansiosa para ser batizada. Ela estava falando com um homem na igreja dizendo-lhe que quer seguir Jesus e quer ser batizada. Havia algumas outras pessoas na igreja. O homem perguntou-lhe se ela confessou isso publicamente a seus amigos e ela disse que sim, que queria seguir Jesus Cristo. Então eu pensei, as pessoas estão se voltando para o Senhor. Mas enquanto eu ficava observando esta cena, a menina estava de pé para fazer algo fora da igreja, mas antes de sair, ela se curvou em algo. Foi só então que vi isso. Atrás de onde ela estava sentada, havia uma estátua de Maria, e ela estava curvando-se para a estátua. O Senhor Jesus Cristo aproximou-me da estátua, para que eu pudesse vê-la claramente. Era uma pequena estátua branca de Maria, os tipos que você encontraria em uma igreja católica, e eu percebi que eu estava em uma igreja católica. Esta menina estava curvando-se a uma estátua e ainda acreditava que ela estava servindo a Deus. Eu me senti muito mal depois de ver o zelo que essa garota tinha. Então entendi que muitas pessoas estão cometendo idolatria, e eles não sabem que é idólatra. Realmente acreditam que estão servindo a Deus, mas a verdade é que eles não estão. Nenhum idólatra entrará no reino dos céus. Se você ainda reza aos santos e a Maria e se ajoelha para as estátuas de Jesus, Maria, etc., o Senhor Jesus Cristo quer que você saia da idolatria e sirva em verdade e espírito. Não importa quão sincero você esteja no que está fazendo, não é o caminho de Deus. Quebra seu coração para vê-lo perdido. É contra a sua palavra e no último dia, Ele não vai deixar que você entre em seu reino, porque você foi contra a sua palavra. Ele honra a sua palavra. Mas você pode se arrepender agora e apenas adorar a Jesus. Não se incline para as estátuas. Êxodo 20, 4 ou 5. Não reze aos santos. Eles não podem ouvir suas orações e não podem ajudá-lo. Satanás está enganando você para que você o glorifique fazendo isso. Arrependa-se e salve-se. Revelações divinas. O dízimo é necessário. E se você paga apenas seu dízimo às vezes e não o tempo todo, se você apenas paga quando sente que tem menos responsabilidades que exigem dinheiro, você ainda é um ladrão. Por Rachael Musala. Os ladrões não herdarão o céu, que inclui aqueles que roubam os dízimos e as ofertas. No inferno, entre todas aquelas pessoas, eu ouvi alguém dizer: peço seu perdão agora, Senhor, porque eu roubei de você. Me perdoe por roubar. Roubei de você, Senhor, e não quero fazê-lo novamente. Eu perguntei: Senhor, quem é ele? Porque ele diz que ele roubou de você. Minha filha, eu vou mostrar quem ele é. Nós entramos na cela e vi um homem desfigurado. As chamas se abriram e pude ver que ele estava sendo atormentado. Todas aquelas pessoas que estão no inferno têm uma placa no peito com 666 escrito na testa. Este homem estendeu a mão e disse: Senhor,
perdoe-me. Perguntei, por que você está aqui? Por que você pede perdão ao Senhor? Por quê? Você diz que roubou de Deus, mas ninguém pode roubar de Deus. Isso é impossível. Por que você diz que você o roubou? Ele respondeu, eu vou te contar minha história. Eu era um líder cristão. Por 20 anos conheci Cristo, mas durante os 20 anos eu pensava, todo o dinheiro do meu dízimo e as ofertas são apenas para sustentar os pastores, mas me arrependo porque agora sei que não foi para eles, foi para o Senhor, e é por isso que eu disse que roubei de Deus. No momento, há muitas pessoas na terra que estão roubando o Senhor como eu fiz. Quando você voltar para a terra, conte a todas aquelas pessoas que não querem dar seus dízimos e ofertas, para não roubar do Senhor. Caso contrário, eles acabarão no inferno, e nenhum ladrão entrará no reino dos céus. Eu conheci a palavra sagrada, agora me arrependo e percebi que roubei o Senhor. Malaquias 3:8. Diga às pessoas quando elas dão a Deus, dê ao Senhor com amor verdadeiro. 2 Coríntios 9:7. O homem continuou implorando, Senhor, perdoe-me, e o Senhor respondeu, é tarde demais, não há oportunidade para você. Perguntei ao homem, mas por que você roubou a Deus? Por quê? Você sabia muito bem que não podemos roubar os dízimos e ofertas de Deus. Ele respondeu, sim, eu sabia muito bem, mas nunca segui. Nunca fiz porque era um homem muito orgulhoso. Não roube de Deus. Dê todos os seus dízimos e ofertas, os 10% inteiros. Dê sua vida a Jesus. Arrependa-se e se afaste de seu pecado. O dia do arrependimento é agora. Deus está muito ansioso para perdoar e não punir. Mas Ele só perdoa aqueles que se arrependem. Ensine todos os que não perdoaram e não pedem perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. Você encontrará misericórdia. Pregadores negligenciando pecadores. Na estrada do inferno, havia também um som como da música e as pessoas estavam rindo, dançando, bebendo e se divertindo enquanto caminhavam para o inferno. Por Zipporah Musala. O Senhor mostrou-me pessoas indo ao inferno porque as pessoas que conheciam a verdade preferiam não pregar a eles. Em vez disso, eles foram e pregavam para aqueles que já conheciam a verdade e constantemente os deram como um exemplo de pecadores, mas nunca pregavam para eles. O Senhor me mostrou as estradas que conduzem ao céu e ao inferno. O caminho para o inferno estava altamente povoado, mas vi o caminho para o céu vazio. No tempo que o Senhor me mostrou isso, ninguém estava indo para o céu, mas muitas pessoas estavam caminhando para o inferno. O caminho para o céu era tão pequeno e rochoso, mas vi que estava iluminado com luz branca, mas estava vazio. Era a luz do Evangelho. Na estrada do inferno, havia também um som como o da música, e as pessoas estavam rindo, dançando, bebendo e se divertindo, enquanto caminhavam para o inferno. Eu vi um grande forno à frente deles, e estava soltando fumaça preta espessa, mas ninguém parecia notar. Eles estavam muito ocupados comemorando. Eu vi dois grandes demônios gordos bloqueando o caminho que conduz ao céu. Eles estavam bloqueando o caminho para se certificar de que ninguém iria vê-lo, mas apenas ver o caminho que conduz ao inferno. Um dos dois demônios gordos estava segurando uma cruz na mão. Então eu percebi que esses demônios haviam enganado o povo enquanto eles estavam vivos na terra. Esses demônios haviam enganado as pessoas para acreditar que estavam corretas no que estavam fazendo. Eles convenceu-os de que podiam pecar de várias formas e ainda ser salvos indo à igreja de vez em quando. É por isso que estava segurando essa cruz. As pessoas também foram enganadas e achavam que iriam para o céu. É por isso que eles estavam comemorando. Eles estavam convencidos de todo o coração que estavam indo para o céu. Eles não sabiam que o inferno os esperava pelo que eles fizeram na terra. Eles devem continuar a fazer no inferno. Toda a sua embriaguez, todas as suas danças mundanas, etc. Estavam dançando a música mundana enquanto estiveram na terra, e no inferno continuarão a fazê-lo em tormento. A verdade não foi pregada a essas pessoas em suas igrejas. Ninguém nunca lhes disse que se afastassem daqueles modos perversos. As pessoas dão por certo que todas essas coisas são pecados óbvios,
e que ninguém fala sobre elas. As pessoas que devem mostrar-lhes a luz os julgam, olhem para baixo e chamam-nas de pecadores. Em vez de dizer-lhes sobre o seu pecado, eles riem de como eles são enganados e sob o domínio do diabo. As pessoas falam sobre o quanto eles estão sabendo que não participam mais do mal do mundo, mas eles pregam a outros ainda presos. Os chamados evangelistas de Deus insistem em pregar a palavra para aqueles que já conhecem o Senhor e negligenciam os necessitados. Mas Jesus disse que aquele que não está doente não precisa de um médico. Ele veio para salvar aqueles que estão no pecado. Irmãos, precisamos mudar nossa abordagem no evangelismo e fazer o trabalho do Senhor para que não possamos ser encontrados parcialmente. Devemos saber que o mais importante para Deus é o evangelismo na verdade e no amor, não por ser forçado a fazê-lo. Podemos dar dinheiro aos necessitados, mas se não pregamos Jesus para eles, essa ajuda não tem efeito porque é temporal. Não adianta dar $100 a um mendigo se arder no inferno por toda a eternidade. Ele pode estar satisfeito hoje, mas ele terá fome pela eternidade no inferno. Não adianta passar tempo conversando sobre coisas desta vida com nossos amigos, se não lhes dissermos a palavra de Deus, porque nos odiarão pela eternidade quando estiverem no inferno, porque nós conhecemos a verdade, mas não lhes dissemos. Não é útil banhar-se e vestir-se agora e estar sem Cristo, porque eles apodrecerão e queimarão pela eternidade no inferno. Oremos para que o Senhor nos dê um coração como o dele que tem amor pelas almas. Pensemos em termos de eternidade e não em termos dessa vida perecível que temos aqui. Deixe-nos caminhar pela fé e não pelo que vemos. Deixe-nos ver a eternidade e não este mundo que passa, como uma flor que floresce e depois murcha à noite. Nossa vida pode acabar a qualquer momento. O inferno é um assunto muito sério. Mesmo este segundo, alguns estão terminando lá, e nunca conhecerão a paz. Uma vida vivida sem Cristo não vale nada. A atmosfera terrível, tangível do inferno e seu terror. Por Zipporah Musala, acordei exatamente às 4h50 da manhã de uma revelação horripilante. Eu não acho que posso dizer que é um sonho, porque durante a revelação, eu sabia que estava dormindo e que estava recebendo uma revelação. Eu vi uma casa comum com um jardim, que tinha muitos túmulos. Eu notei 2 túmulos em particular, onde 2 feiticeiros foram enterrados. Eles haviam sido enterrados com seus corpos voltados para baixo, e as cabeças giravam cada uma na direção oposta do outro. Um deles tinha seu polegar apontado para a casa, de modo de que a pessoa responsável pela morte dele estaria na casa, onde eles morreram. Eu vi esses 2 homens deitados na mesma posição no inferno em triângulos de sepultura cheios de terra. O encanto em torno do homem era inamovível, e era apertado em torno de seu polegar. Eles estavam apodrecendo e produzindo um mau cheiro e ainda estavam vivos. Eu vi um demônio despejar ácido em seus corpos, e sua pele descascou como um pano sendo retirado. Então, outros demônios começaram a cortar o meio das costas em pedaços finos. Então, eles puxaram o corpo e os vermes correram para comê-los, e seus corpos reapareceriam queimados e oleosos. A ênfase desse lugar não era a tortura, mas o horrível sentimento na atmosfera. Havia uma atmosfera total de sem amor. Você podia sentir o ódio do diabo e seus demônios tensos no ar. Senti que meu coração literalmente colapsaria desse sentimento desumano. Eu literalmente vi o ódio e a desesperança flutuando como uma névoa negra. Eu literalmente senti isso com a minha mão como um vapor. E eu não podia acreditar que isso realmente existia. Ao contrário das experiências anteriores, quando o Senhor me permitiu ir ao inferno, desta vez, descobri que não conseguia ver o Senhor visivelmente, mas podia sentir sua presença em torno de mim. Uma vez que estava escuro no inferno, quando cheguei lá pela primeira vez, vi sua mão acenar sobre o lugar que estava diante de mim, e depois que ele fez isso, comecei a ver tudo o que acabei de descrever. Tudo tornou-se tão insuportável que senti que meu coração literalmente entraria em colapso. Ele apareceu de repente ao meu lado e eu me inclinei para ele. Jesus disse: diga aos que estão dizendo que o inferno não existe para manter a calma, sobre o que eles não sabem.
O que você está vendo será apenas uma amostra da sua punição. Quando acordei, senti vontade de vomitar, e eu estava tremendo. Nunca tive essa experiência de inferno. Tentei orar, mas não consegui. Eu estava em choque. Então eu ouvi demônios me dizendo que eu deveria calar a boca, ou então eu seria a próxima. Mas eu disse-lhes em nome de Jesus que eu não calaria a boca. Aqueles no inferno que assistiram à televisão secular. Cerca de 2 dias atrás, eu vi demônios curtos, escuros, de pele dura, feios e com chifres grandes. Eles estavam machucando pessoas no inferno que estavam correndo em todas as direções. Os demônios correram com todas as suas forças, perseguindo essas pessoas. O Senhor me disse que eram pessoas que assistiam à televisão secular. Então perguntei se era certo que algumas pessoas estivessem lá por esse motivo, porque alguns não sabiam que estava errando. Então ele me disse: eu dei aos seres humanos a capacidade de escolher entre o que é bom e ruim. A maioria das pessoas vê que o que eles estão assistindo é pecaminoso, e isso não me dá a glória. Eles continuam como se estivessem fazendo algo que me agrada. A TV secular não tem nenhuma coisa boa. Apenas retrata a violência, a promiscuidade, o abuso de drogas e uma vida sem cuidados. Arrependimento. É hora de se arrepender de qualquer pecado. Não importa o pecado que você tenha cometido, Deus é justo e fiel para lhe perdoar seu pecado. Romanos 10, 9-10. Jesus ama sua alma e ele não quer que sua alma vá ao fogo do inferno. Abacuque 2:13. Deus enviou seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por seu pecado. Todo aquele que nele crer não morrerá, mas terá a vida eterna. João 13:16. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai exceto por Jesus. João 14:6. Arrependa-se agora e se salve. Atos 17, 30-31. Se você está pronto para dar a sua vida a Cristo, ora a seguinte oração: Senhor Jesus, eu me conheço como pecador. Sei que estou na escuridão, mas agora estou pronto para fazer o que você quer que eu faça. Por favor, perdoe todos os meus pecados, lave-me com seu sangue, cure-me, fortaleça-me, me capacite, me dê poder sobre a carne e deixe seu reino entrar em meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida e que haja alegria no céu sobre a salvação da minha alma. Em nome de Jesus. Eu oro por Rachael e Zipporah Musala. Zipporah e eu estávamos orando esta noite. Então, quando estávamos orando, veio o Senhor Jesus Cristo. Havia inúmeros anjos na sala, incluindo o anjo Miguel e o Gabriel e outros anjos cujos nomes não conhecemos. Os anjos começaram a se separar, dando lugar ao Rei da Glória enquanto ele se aproximava. O Senhor Jesus Cristo estava muito triste. Ele estava chorando. Ele mostrou a Zipporah o que aconteceu no céu 2 dias atrás. Deus deu um comando a um anjo para tocar a última trombeta. Quando o anjo estava prestes a tocar, Jesus olhou para a terra, viu a fornicação, o adultério, a maldade, e as pessoas nem sequer prestaram atenção a Deus. Quando Jesus viu isso, ele correu para os pés do Pai, caiu e começou a chorar, suplicando por mais tempo. Ele disse: eles não estão prontos. Jesus estava chorando demais. O Pai estava lamentando pelo mundo. Ele disse que o tempo acabou. Ele está cansado. Então disse ao anjo: pare. O anjo não tocou a trombeta, mas permaneceu na mesma posição. Jesus então disse que o arrebatamento deveria ter acontecido. Jesus estava chorando. Ele estava dizendo: que tipo de corações são esses? Corações de ferro. Ele disse que, se ele tivesse vindo, muitas pessoas teriam sido deixadas para trás, incluindo algumas da nossa família. Jesus disse que hoje teria sido um dia na grande tribulação se ele não implorasse. Ele estava chorando muito. Jesus estava olhando por toda a terra. Eu podia ver a terra inteira, e Jesus estava olhando para isso chorando. Ele disse: ó, meus filhos, venham até mim agora. A tribulação será tão horrível. Venha até mim agora. Eu prometi não deixar ou abandonar você, mas porque você me deixou. Ele disse: meu coração se aflige porque meus filhos me deixaram. Então, Jesus nos mostrou uma mulher, pintada, com cílios falsos, lentes, etc. Ela estava no ar,
sentada. Jesus disse que ela é um espírito maligno, a rainha da costa, e capturou muitos homens de Deus. Ele disse que ela se exaltou acima de qualquer coisa chamada santa. Ela segurava uma rede invisível e a usava para atrapalhar os pregadores que caíam na armadilha dela. Jesus disse que ela fez isso com muitos homens de Deus através de suas esposas, e eles começaram a se comprometer. Fim.